E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, eu sou Renato Crovella e este é o Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E agora que a série de vlogs sobre a Sicília tá completa lá no meu canal do YouTube, eu quero dedicar esse episódio para as histórias, que não foram ao ar nessa série, até porque são histórias que aconteceram na primeira vez que eu fui lá para Sicília, então quando eu conheci essa terra maravilhosa, uma terra de muita comida farta, gostosa, de cenários assim exuberantes, lugares incríveis, pessoas assim carismáticas. Então eu reuni aqui uma coletânea de melhores histórias, vulgo fofocas, que eu vivi lá na Sicília, pra gente compartilhar aqui. Se você tem alguma história para compartilhar também sobre a Sicília, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos fazer o nosso kikizinho semanal e eu já vou direto para a primeira história, tá bom? Mas antes, se você não assistiu essa série, que eu tô falando aqui de vlogs lá sobre a Sicília, corre no link que vai estar aqui na descrição do episódio para você conferir tudo bonitinho lá no YouTube, tá bom? Bora para as histórias? Bora lá! Não fale essa palavra. Gente, essa história aqui ela é bem curtinha, tá? Bem rapidinha, que basicamente é um alerta pra vocês, mas pra deixar esse alerta mais divertido, eu vou contar como que eu fiquei sabendo dessa história, tá? É o seguinte, eu estava se eu não me engano era um almoço com os meus amigos lá, da vilinha onde eu morava, na Sicília, e lá tinha tanto brasileiros, que estavam ali fazendo o processo de cidadania, assim como eu, como também os italianos que moravam ali. Acho que tinham 2 ou 3 italianos. Um deles é o italiano que administrava os imóveis ali que a gente alugava, Enfim, conversa vem, conversa vai. Eu tava num grupinho ali com 2 amigas minhas e o marido de uma delas. E aí, do nada, a gente entrou num assunto sobre a tal da máfia. Vocês já devem saber do que eu tô falando, É uma organização criminosa bastante famosa lá na Itália e tal, que é responsável por grande parte da corrupção do país, enfim, assunto pesado. E aí uma delas, tava contando uma história e tal, e falou a palavra máfia. E nessa mesma hora que ela falou, o italiano lá que administra os imóveis, ele virou pra gente e falou, não fala essa palavra aqui. Eu sei que pra vocês, não deve ser nada sério e tal, mas aqui essa questão é muito séria. E máfia, gente, pra quem não sabe, é máfia em italiano também, tá? Então não tem distinção entre você falar máfia em português ou em italiano. E aí esse italiano, alertou a gente do seguinte: imagina que você é de uma organização criminosa, então deve estar ali sempre atento para as coisas, e aí do nada você vê um grupo de pessoas que mencionam o nome da organização que você trabalha e você não entende mais nada do que as pessoas estão falando. No caso, imagina que você é um italiano e você ouve umas pessoas falando uma língua ali estrangeira, no caso português, e cita, a organização em que você trabalha. Gente, ele não vai pensar 2 vezes, Não sabe se essas pessoas são policiais, se essas pessoas são parte de outra organização criminosa que está, relacionada ali com essa, enfim. Não tem como saber qual que é o intuito ali da conversa, E geralmente não são pessoas que vão te perguntar, principalmente de uma forma amigável. Então tem que tomar muito cuidado. Ele até mencionou, que lá na Sicília principalmente, mas acredito que na Itália em geral, não dá para saber, assim, não dá nem para deduzir quem faz parte dessa organização. Ele até cita que uma senhorinha ali abrindo uma janela pode ser uma senhorinha da máfia ali relacionada, e que pode levar essa informação de que viu um grupo de pessoas que moram ali, tal, para pessoas com mais barra pesada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso dessa palavra, tá bom? Então, na dúvida, não falem a palavra máfia enquanto vocês estiverem na Itália, tá bom? Eu ali com os meus amigos, a gente combinou de usar a palavra com M, porque eles já não entendem. Ou você pode usar qualquer outro código ali para se referir à tal da máfia. Mas toma cuidado, tá bom? Segunda história. São só 20 minutinhos até a praia. Ai, gente, olha essa daqui. Só de lembrar, eu fico com uma raivinha do meu amigo, entendeu? Que me botou nessa enrascada. Mas mentira, eu adoro ele. E a gente se fala até hoje. Mas foi o seguinte, teve um momento ali, que eu tava morando na Sicília, que eu tive que mudar de casa. Então eu tava numa casa que eu amava, um apartamento só pra mim, uma kitnet só pra mim, 8 minutos a pé da praia, tal, tudo lindo, maravilhoso. Aí eu concluí a parte ali da cidadania, e eu tava esperando o passaporte. E aí eu não podia ficar na mesma casa esperando o passaporte, porque o aluguel ia aumentar, muito, por conta do verão. Imagina, uma casa a 8 minutos da praia, óbvio que os caras iam explorar. E aí eu tive que mudar pra uma que ficava numa cidade chamada Barcellona Pozzo di Gotto. E assim, gente, como o próprio nome sugere, pra mim eu chamo de Barcelona Pozzo di Esgoto, porque eu odiava essa cidade, ela era bem feia. Eu pelo menos não gosto, eu acho ela meio suja, acho meio caótica, enfim. Não gostei dessa cidade
E esse meu amigo, que era o meu assessor, né, na época, ele tentou me animar. Ele falou, não, mas muda aqui e tal, você vai gostar. A pessoa que tá morando lá na casa também, ela é bem legal, vocês vão se dar bem. E tá vendo essa estradinha aqui, só seguir reto, 20 minutinhos você tá na praia. Foi isso que ele me disse. Realidade. Vou encurtar bastante a história aqui, tá? Porque foi uma novela esse dia, mas num belo dia, tava um calor desgraçado, eu não tava mais suportando a menina que morava lá comigo, né? A moça que morava comigo. E aí eu decidi arriscar pegar esse caminho da praia. Não tinha feito isso antes, porque é uma estradinha assim meio perigosa. Então eu, né, tava evitando fazer esse rolê. Mas naquele dia eu falei, dane-se, eu já não suporto mais, eu não consigo mais ficar nem mais um dia trancado nesse apartamento. Vou arrumar um jeito de ir pra praia. Dito e feito, peguei minhas coisinhas, né, liguei o Google Maps ali e fui seguindo sentido praia. E, minto, no começo eu não usei o Google Maps, porque como ele falou que era só seguir reto, confiei nele e fui só seguindo reto. E, gente, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de onde eu fui parar. Primeiro que esse reto é total fake news, né? Que eu fui seguindo no que eu acreditava que ia dar, né, numa estrada mais civilizadinha e tal. E eu descobri que, na verdade, eu tava numa ponte. E essa ponte, ela era tipo um T. Então eu segui reto, realmente, por um período, só que depois ela me forçava a virar ou pra esquerda ou pra direita. Pra esquerda, daria meio que pro centro da cidadezinha lá, que eu detestava, né? Que eu achava sujo, perigoso e tal. E pra direita, dava pra uma pracinha e uma área, assim, que parecia ser mais verde. E eu pensei, bom, acho que é mais seguro eu seguir pela direita. Spoiler, gente, não era nem um pouco mais seguro. Eu caí numa pracinha lá, que tinha um povo meio esquisito, sabe? Uma galera meio estranha. Aí eu corri ali, apertei o passo pra fugir daquela pracinha esquisitona. Acabei caindo numa área industrial, que era tão feia quanto, e acho que tão perigosa quanto. Inclusive, teve uma hora que eu fui virar numa esquina e eu dei de cara com um homem pelado, gente. O que tava fazendo um homem pelado numa calçada no meio de uma indústria fechada / abandonada? Não sei, não quis ficar lá pra saber. Nossa, gente, foi um caos, assim, foi um pesadelo. E aí, né, depois de passar por todos os perrengues, eu decidi realmente dar a chance pro Google Maps me direcionar. E aí, liguei o Google Maps e aí eu consegui achar ali a tal da, entre aspas, estradinha que me levava, né, pra uma reta só até a praia. Só que nada é tão simples, né, nessa história. Por quê? Porque essa estradinha reta, ela era de fato uma estrada, né, então tinha carro ali passando toda hora e numa velocidade considerável. E era uma estradinha que, tipo assim, na direita, né, ou seja, no lado direito da estrada, tinha uma muretinha que dava para um rio seco, cheio de mato. Então, perigoso, né, e não tinha tanto espaço assim entre a estrada e essa muretinha. Então não dava para caminhar desse lado, ok? Ok. Do lado esquerdo da estrada, tinha mais mato e tinha algumas ruas, né, que caíam nessa estrada. E mais pelo menos tinha, né, nesse mato dava para você caminhar ali na beira da estrada. E foi por esse caminho que eu segui reto, acreditando que seriam 20 minutinhos eu estaria na praia. Nisso já estava meio escurecendo, né, já não era tão cedo, mas eu tinha esperança ainda de ver o pôr do sol. E mesmo que não pegasse o pôr do sol, eu queria saber como que é o caminho para a praia, né, para eu poder depois seguir esse caminho, né, e ir para a praia assim mais tranquilamente, sem ficar dando tanta volta e correndo tanto risco. Enfim, encurtando a história, no meio do caminho encontrei um grupo de caras, tinha uns 4, 5 caras ali, que já estavam meio se comportando meio estranho, só que eles estavam em fila única, né, no sentido contrário ao meu, então a gente em algum momento ia se encontrar frente a frente, e eles estavam em fila única. Só que quando o primeiro me viu, vindo na direção deles, ele cutucou de trás, cochichou, eles deixaram de andar em fila única e começaram a andar, tipo, meio que me cercando, sabe? E aí, gente, não teve outro jeito, né? Eu olhei assim e falei, mano, se eu ficar aqui eu vou ser assaltado, com toda certeza. Pelo jeito como eles estavam ali, né, esse comportamento estranho deles de né, mudar ali a forma como eles estavam se agrupando, tava muito na cara que ia dar ruim. O que eu fiz quando eu tava chegando perto deles? Eu nem olhei direito a estrada, eu já peguei e atravessei pro lado ali da muretinha e correndo assim, e não sei se a mulher que tava vindo, né, no mesmo sentido que eles, se ela percebeu o que tava rolando, eu sei que ela desacelerou, e aí por isso que deu pra eu atravessar, só que o carro que tava vindo, tipo, pelas minhas costas, passou a milhão, assim, depois que eu atravessei, ele não parou, não quis diminuir a velocidade, mas isso foi bom, porque com a mulher desacelerando, né, que tava de frente pra mim, ela conseguiu meio que segurar esses caras do lado que eles estavam, da calçada entre aspas, né, da estrada. E eu atravessei pro outro lado. E aí lá, eu sebo nas canelas, entendeu? Corri, tentei o máximo que eu consegui me distanciar deles, eles começaram a gritar, acho que me xingar, falar uns negócios pra mim, eu não entendi o porquê, mas enfim. Por sorte também tinha muito movimento de carros no sentido que eu tava indo, né, agora,
Então, assim, foi desesperador, gente, porque eu não tava vendo o que tava vindo pelas minhas costas. Como eu mencionei, tinha pouco espaço entre a muretinha e a estrada, então eu tava morrendo de medo de ser pego por algum carro ali. Mas, enfim, deu tudo certo. Acabou que depois de 40 minutos nessa estrada, ou mais, eu acabei chegando ali na ponte que eu já conhecia, só que nisso já era de noite, então não deu pra curtir a praia, mas eu fui ali, fiquei no calçadão, tomei um sorvete e tal, e aí depois eu fiquei pensando, cara, e a volta? Porque se já era perigoso quando era de tarde, imagina agora de noite. E, gente, juro, era bem tenebroso mesmo o caminho, tá? Acabou que eu tentei, né, pedir ajuda ali pro meu amigo, mas ele tava numa festa, sei lá, não pôde me ajudar. E aí eu pedi ajuda pra um boy que eu tinha conhecido no Grindr, inclusive vou contar a história dele mais pra frente. Ele também cagou e andou pra mim, e aí eu tive que voltar a pé, de lá de onde eu estava. Só que, obviamente, né, eu pensei, não vou seguir pelo mesmo caminho, porque eu já vi que é perigoso, tem estrada, tal, não sei o quê. Eu vou por outro caminho do Google Maps, né, vou tentar ali, mesmo que eu dê volta ali no centro da cidade, mas vou tentar achar um outro caminho pela esquerda. Já que pela direita eu vi que é perigoso, pelo meio também, então vamos tentar pela esquerda. E aí eu fui, gente. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão esse episódio vai ter uma hora só dessa história. Mas resumindo, eu fui parar no meio de umas fazendas. Então vocês imaginam, né? Quem já foi pro interior aqui sabe que a área assim com mato, quando fica escuro, você não enxerga um palmo à sua frente, né? Mesmo com lanterna, sua visão fica bem limitada. E eu me enfiei no meio desse matagal, gente, e eu não sabia o que eu tava fazendo na vida. E eu achava que eu ia morrer, porque eu estava uns barulhos, não sabia o que tava vindo, de onde que tava vindo, se era bicho, se era gente, se era... Nossa, foi o caos. Eu, assim, fiquei morrendo de medo, eu achei que minha vida ia acabar ali. Mas, como vocês podem ver, deu tudo certo. Acabei chegando em casa, tem até um story, né, que a moça que morava comigo ali gravou. Deu capotando na cama, depois de mais de uma hora de caminhada, fora a da ida, né. Então, assim, eu tava destruído, tá? Fui atacado por um morcego, é um absurdo. Enfim, gente. Deu tudo certo, acabei chegando no apartamento. E é isso, vamos pra próxima história. O roubo das joias. Já que a gente tá falando de coisa pesada... E agora revisando a pauta aqui, gente, desculpa, mas eu acho que os temas vão ser meio pesadinhos mesmo. Mas eu vou tentar contar de um jeito leve, tá? Porque é isso, deu tudo certo no final, tal, ninguém se machucou nem nada. Mas o caso de agora é caso de polícia real, viu? Eu fui viajar com uma amiga minha, né, lá da época. A gente foi de carro, eu não lembro se foi pra Taormina ou Cefalu. Eu acredito que tenha sido Cefalu. E aí, né, a gente foi viajar, tal, passou o final de semana todo fora, se divertindo, tudo. Quando a gente chegou em casa, ela era minha vizinha ali, né? Então a gente chegou em casa, tal, tava arrumando minhas coisas, ela veio me contar que simplesmente roubaram as joias dela. E eu fiquei tipo, como assim joia, né? Você trouxe joia pra cá, tal. Eu tinha uma caixinha de joias, tal, e ela sumiu. E só pode ter sido nesse final de semana, tal, que a gente tava fora. E, gente, é bizarro, assim, porque não tinha nenhum sinal de arrombamento no apartamento dela. Não tinha bagunça, assim, sabe? Então não foi, tipo, qualquer assaltantezinho que entrou lá e ficou vasculhando pra achar coisa de valor. Não. A pessoa que entrou sabia que tinha joia ali e onde que tava, porque ela só levou isso. E deixou todo o resto do jeito que tava. Então foi muito estranho. E aí, né, pra vocês verem, né, gente, que não é porque você tá na Sicília que não acontece esse tipo de coisa, né? Essas coisas existem em todo e qualquer lugar. E aí, qual que é o engraçado dessa história, né? Que a gente começou literalmente uma força-tarefa pra descobrir quem foi. Então a gente levantou uma lista de suspeitos, a gente tentou acesso às câmeras de segurança lá do condomínio e tal, mas não deu muito fruto. Só que teve uma coisa que foi engraçada, né? Que essa minha amiga tinha convidado um boy e um amigo dele pra jantar lá na casa dela durante a semana anterior à nossa viagem. E aí, né, como esse boy ia levar um amigo, o que já é bastante suspeito, ela acabou me chamando pra jantar com eles, né? Porque ela ficou com medo ali de jantar sozinha com outros dois caras que ela nem conhecia. Ela tinha conhecido no Tinder. E aí eu fui e tal, jantei com eles, tudo mais, não sei o quê. A gente suspeitou que eles talvez tenham sido, porque o jantar aconteceu no fundo do condomínio, lá tal, né, da onde a gente morava. Então talvez eles tenham percebido que algumas formas de acesso, sabe? Porque as joias, segundo ela, ficavam do lado ali da porta dos fundos da kitnet dela. Então pode ser que ao ir no banheiro, alguma coisa assim, um deles viu a caixa das joias, né, viu como é que entra pelo fundo ali da kitnet. E aí, prato cheio, né? Mas enfim, pra tirar a conclusão, a gente bolou todo um act pra investigar o boy ali que ficou com ela, tal, né? E que levou o amigo. Então a gente foi, ele tinha uma salumeria, que é tipo, é uma loja assim de salame, sabe? De coisa assim, queijo, essas coisas. E aí a gente foi lá investigar o cara, gente. Vocês acreditam? Baixou a skin CSI na gente, a gente foi lá, entrevistou tudo. Na época eu tava lendo um livro sobre expressões faciais.
Então eu tava todo assim, tipo, tudo que o boy falava eu ficava analisando as microexpressões faciais como se eu super entendesse disso, tá? Na real eu não entendo nada, mas fingi ali que tava sabendo tudo. E, enfim, acabou que a gente não recuperou as joias, né? A gente não descobriu quem foi que roubou ela, mas ficou esse kikiki e a nossa suspeita de que foi o boy sim, tá? Pelas coisas ali que a gente falou com ele, a gente ficou meio suspeito assim, mas não teve um final, infelizmente. Não tinha mordomo, tá, gente? Essa opção tá fora de cogitação. Um sequestro ou uma bênção misteriosa? Bom, como vocês puderam ver pelo título, ai, essa história tinha tudo pra ser bem pesada, mas eu vou contar da forma mais leve possível, tá? E, inclusive, essa é a história que todo mundo me pede pra contar aqui no Spotify, né? Todo mundo que já conhece as minhas histórias da Cecília. Todo mundo que ouve essa história fica gag, né? Fica, meu Deus, eu não acredito, kkk, Renato, você é louco, Renato isso, Renato aquilo. Nossa, juro, gente, são muitas camadas numa história só, tá? Mas eu vou contar a versão resumida dela aqui. E aí, quem quiser saber a versão completa, me chama pra um cafezinho aí que eu conto, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas. O que aconteceu, né? Já contei do meu apartamento insuportável de calor em Barcelona, Pozzo di Gotto, né? Ou Pozzo di Esgoto. E, bom, mais um dia desses que eu estava assim insuportável, que eu não aguentava mais, a moça que morava comigo não aguentava mais o calor do apartamento e tudo mais. Eu tava topando assim qualquer oportunidade de ir pra praia. Eu ainda não tinha passado por todo o perrengue que eu já contei, né, na segunda história. Então eu só queria um jeito fácil de chegar até a praia, sem eu ter que caminhar esses 20 minutinhos. E eu pensei, bom, no Grindr tinha um monte de boy ali me chamando, tal, não sei o quê. Algum deles deve ter carro. Vamos ver qual que rola, e aí eu vou topar e vamos pra praia de carro. E dito e feito, entrei no Grindr, que é um aplicativo gay, né, de relacionamento, e tava vendo lá as mensagens e tal, e eu vi uma mensagem de um cara sem foto, que tava me chamando, tal, não sei o quê, eu desenvolvi um assunto com ele, blá blá blá, e aí já começa que ele falou que ele era padre. Gente, sim, eu desenvolvi uma conversa ali com um padre no Grindr, não me cancelem, tá bom? Enfim, conversa vem, conversa vai. Ele falou que tinha carro, me chamou pra ir pra praia, eu falei, perfeito, era tudo que eu queria. Ele não tinha foto, aí eu não me engano se ele mandou foto de corpo, eu acredito que sim. Mas a única foto dele que eu lembro que ele me mandou, assim, com toda certeza, foi uma foto da roupa, né, aquela roupa preta que os padres usam, inclusive com, é o colarinho que fala? Aquele negocinho no pescoço, né, que eles usam, que é bem específico de padre. Inclusive essa foto veio porque a moça que morava comigo, que era minha amiga na época, falou, mas hey, se ele não for um padre, né, se ele só estiver falando isso pra te convencer e tudo mais, pede uma prova. E aí, de fato, eu pedi uma prova e ele mandou essa foto. Provava alguma coisa? Não provava nada, porque era só a foto da roupa, né, não tinha ninguém ali vestindo ela. Mas enfim, eu tava poucas ideias, eu queria viver a vida, eu tava aberto pra tudo que é experiência desde que me tirasse daquele apartamento. E aí acabou que eu topei me encontrar com ele. Daí me arrumei, tudo, tal, não sei o que. Na hora marcada, ele falou que já tava chegando no endereço que eu passei pra ele, que era o endereço do apartamento. E aí eu desci e fui pra esquina ali esperar ele. Que bela ideia, né? Esperar alguém na esquina, mas enfim. Tava lá, tal, e aí eu sabia que ele era um derizão, né? Porque ele falou a idade dele e tal. Então, assim, todo carro que passava com um derizão, eu já ficava tipo, nossa, ele. Nossa, eu me dei muito bem. Nossa, ainda bem que eu fiz isso. E eu ficava assim, sabe? Aquela coisa de quando você não conhece a pessoa que você vai conhecer pela primeira vez. Daí eu ficava imaginando como é que ia ser ele. E eu não tinha visto o rosto dele, tá? Isso eu tenho certeza. Corpo eu não tenho certeza, mas rosto eu tenho certeza absoluta que não rolou. E aí toda vez assim que passava, eu olhava e desejava e nunca era. Passavam uns deres assim com os carros super de luxo, sabe? Eu ficava, nossa, meu Deus, não acredito que está acontecendo comigo na Sicília. Perfeito. Mas nenhum era. Até a hora em que eu reparei que um furgão... É furgão que fala? Acho que é furgão. Tipo aqueles... Parecem uns caminhãozinhos assim, sabe? Mas com a parte de trás toda fechada. O vulgo carro do sequestro. É isso. Eu acho que é furgão que fala. E aí parou um furgão preto. De frente ao meu apartamento tinha um posto de gasolina, né? Então parou um furgão preto lá. E aí eu vi que tinha um senhor no volante me olhando e olhando pro celular. E eu falei, não é possível. Podia ter sido qualquer um que passou aqui, mas esse não vai ser. Até porque é muito senhorzinho, eu acho que não é compatível com a idade. Mas enfim, e aí eu continuei lá esperando até que eu olhei pro senhor, o senhor me olhou, ele mexeu no celular, e aí na mesma hora eu recebi uma mensagem no Grindr falando, cheguei, é você na esquina? Aí eu falei, putz, será que é ele? Eu falei, sim, sou eu, cadê você? Aí ele, tô em frente, carro preto.
E era ele, gente. Era o padre no furgão preto de sequestro. E eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assim, gag. Não tem outra palavra para descrever a minha reação. Mas o que eu fiz? Seria muito inteligente da minha parte dar um migué, me enfiar no apartamento e deixar quieto. Só que não, eu fiquei com medo de voltar pro apartamento, né? Ele sabia onde eu moro e tal. Então eu tive a brilhante ideia de simplesmente seguir reto e entrar no furgão com ele. Olha só que gênio, não é mesmo? Nisso eu avisei minha amiga, falei, olha, eu tô entrando aqui no carro do cara, mas é um carro meio estranho, então eu vou compartilhar a localização com você, qualquer coisa, se eu não der sinal de vida, já pede ajuda, né? Pede ajuda lá pro nosso assessor, enfim, não sei, dá um jeito aí, porque eu acho que eu me meti numa enrascada. Aí ela preocupada tava mandando mensagem, nisso eu entrei no furgão, eu nem olhei o que tinha na parte de trás do furgão, porque ele era aberto, né? Então, você entrando ali pela parte da frente, né? Do passageiro, dava pra você olhar pra trás e ver o que tinha no... Não é bem o porta-malas, né? Mas a parte de trás mesmo ali do furgão. Eu nem quis olhar, eu só entrei, sentei, botei o cinto e falei, vambora. Olhei assim na parte ali onde fica o câmbio, né, tal. Olhei se não tinha nenhuma arma, nenhuma coisa assim que pudesse me botar em risco, vi que não tinha. Era um furgão meio velho. Mas assim, gente, eu tive certeza que padre coisa nenhuma. E aí ele começou a ir pra praia, e aí, olha só o plot twist. Ele tava indo, né, ali pela cidade e tal, até eu tava tranquilo, até uma hora que ele pegou uma rua que foi parar, adivinha onde? Naquela parte industrial feiona que eu falei, que tinha uma galera estranha, que tinha o cara pelado, e ali eu pensei, putz, perdi meus órgãos, perdi minha vida, tô ferrado, esse cara vai aprontar comigo. Enfim, fiquei em choque, aí eu já peguei o celular e comecei a me dar mensagem pra minha amiga, eu falei, amiga, ó, fica atenta, não sei o que, e ela assim, preocupadíssima, não sabendo o que fazer, mas acabou que de fato a gente chegou na praia, e, um detalhe importante, tá, gente? Esse padre, ele era bem do safadinho, tá? Tava louco pra me apalpar, louco pra me apertar, falando umas coisas assim, só falava de besteira, e eu assim, ai meu Deus, onde eu me enfiei? Mas enfim, acabamos que chegamos na praia, aí ele já quis fazer coisa comigo ali no carro, no estacionamento mesmo, mas eu não quis, porque eu vi que tava cheio de gente em volta. Assim, não tava lotada a praia, mas tinha um movimento de pessoas, e aí eu acho meio chato fazer essas coisas assim em público, né, sabendo que tem gente olhando, ou que pode olhar, principalmente quando tem criança perto, né, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de simancol. E aí eu falei pra ele, não vamos fazer nada agora, porque ele já tinha botado a giromba dele pra fora, eu falei, não vou, guarda isso daí de novo, vamos pra praia, que eu vim aqui pra ir pra praia. Ele, tá bom. Aí meio a contragosto pegamos, saímos, fomos lá pra praia, e aí, detalhe importante pra vocês entenderem o desenrolar disso tudo. Quando a gente chegou na praia, eu falei, mas pra você é de boa, assim, ficar com outra pessoa, né, na praia aqui, porque eu sei que você é padre e tal, não dá nenhum BO? Ele falou, não, aqui tá vazio. Realmente, assim, a praia tava relativamente vazia, mas tinha gente. Mas, segundo ele, tava de boa, que ninguém ia reconhecer ele, pipipi, popopó. Beleza, se ele tá falando, eu que sou um estrangeiro ali, não vou me preocupar com isso. Daí, toda hora queria me pegar, me apalpar, não sei o que, me beijar e nananã. E aí ele começou a fazer umas promessas, gente. Nossa, eu fiquei assim, não é possível. É muito um personagem de filme, sabe? Porque ele começou a falar que ele tava de saco cheio da igreja, que ele se apaixonou por mim, que eu era tudo que ele queria, e que se eu topasse ficar com ele, que ele ia sair da igreja, que a gente ia viajar. Aí começou a falar os lugares lá que ele queria me levar, umas ilhas esquisitas, uns negócios que eu nunca ouvi falar. E aí ele começou a falar que ele ia pagar o MBA pra mim, que ele ia pagar minha universidade lá fora, né, que eu falei que queria fazer universidade também. Enfim, começou a falar um monte de coisa, falou que, tipo, ele tinha um dinheiro guardado que ele ia querer gastar, né, com a gente e tudo mais, que ele tava, enfim, fazendo vários planos. Eu olhando assim, falando, cara, você acabou de me conhecer. Não é nem, tipo, o primeiro dia, a primeira hora, acho que não tinha passado nem uma hora que a gente tava junto, ele falando tudo isso. Enfim, até uma hora que eu peguei e falei, vamos pra água, porque eu já tava de saco cheio de ouvir ele falar, então eu falei, vamos pra água, que aí eu dou os mergulhos lá e tal, né. Enfim, ele foi atrás e ele queria fazer comigo na água de novo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que mais que eu tenho que falar pra esse cara entender que eu não quero fazer nada? E aí, e outro detalhe, né, que as águas lá na Sicília, né, as águas do mar são bem transparentes. E, de novo, tinha família ali, tinha criança, e aí obviamente, se a gente fizesse alguma coisa, alguém poderia ver. Porque com a água transparente você vê assim de longe o que tá rolando dentro da água. E ele me agarrando e tal, eu falando, não, afasta, tal, tem gente aqui, não quero fazer essas coisas na frente de ninguém e tal, calma, a gente tá se conhecendo. E ele, não, é porque você é muito isso, muito aquilo, e bababá, e me encheu o ego, né? Enfim, acabou que eu acabei me enchendo o saco, né, de estar na água ali com ele, que desgrudava. E eu falei, vamos voltar pra areia então? Porque lá pelo menos eu conseguia ter uma distância dele, né? E a gente voltou pra areia, e ele insistindo pra tirar foto comigo. Olha só,
Aí a gente deitou, tal, né? Eu tava de toalha, ele falou, não, vamos tirar uma foto, porque, né, depois você me manda essas fotos, não sei o que, eu quero... E achando tudo super estranho. Sabe quando você não sabe o que fazer, e aí você só se deixa levar? Foi o que eu fiz, ele queria tirar a foto, eu falei, tá bom, então a gente pegou, tirou foto, eu tenho essas fotos até hoje, gente, acreditem. Eu tenho porque às vezes eu duvido que essa história é real, então eu volto lá e vejo essas fotos e falo, não, realmente isso aconteceu, não foi um delírio meu não foi um surto. E aí tiramos essas fotos e tal, e beleza. Aí vimos o pôr do sol, já começou a ficar frio e tal, eu pedi pra gente ir embora, né, porque ia ficar fazendo o quê na praia à noite? Nada, né, então eu peguei e falei, não, vambora, tal, agora já acabou. Ele me deixou em casa, tudo certinho, beleza. Só que aí eu já tava meio que dando um ghost nele, porque obviamente não queria mais saber dele, porque ele muito desesperado, né, meio doidão. Eu falei pra moça lá que morava comigo, eu falei, cara, eu nunca tive um date assim tão estranho, sabe? E ele é um padre, sabe? Teve até algumas coisas que ele falou aqui que eu nem vou expor, gente, porque, né, o episódio já tá polêmico demais, não quero polemizar mais. Mas enfim, no dia seguinte, ele mandou mensagem falando assim, oi, eu sei que você não tá me respondendo mais, mas foi você que divulgou foto nossa? Aí eu parei, eu falei, não. Primeiro, por que eu divulgaria foto nossa? Segundo, pra quem que eu divulgaria essas fotos? Porque eu não conheço ninguém aqui, né? Então não tem nem como eu vazar essas fotos, tal, mesmo que eu quisesse. E aí ele pegou, ficou revoltado, falou, não, porque estão falando que me viram na praia com outro homem, e não sei o quê, só que eu tenho certeza que ninguém me reconheceu, então só pode ter sido suas fotos, e pipipi, popopó. Gente, completamente surtado. O cara quis tirar as fotos, tipo, eu avisei que podiam, né, reconhecer e tal, porque a Cecília é um ovo, mas, enfim, o cara resolveu surtar comigo, porque ele tinha pedido pra tirar foto e as fotos, infelizmente, ficaram no meu celular. Mas de verdade, gente, assim, não tinha nem como eu vazar essas fotos, sabe? Eu não conheço ninguém ali, só meu amigo, que é brasileiro. E aí, enfim, a gente brigou ali, não quis falar mais. Mas, lembra que eu falei na história ali do perrengão, que eu tinha pedido socorro pra alguém me buscar lá na praia à noite, no calçadão? Pois é, esse alguém era o padre. Ai, gente, eu tava tão nervoso, assim, tão sem ter opção de como voltar pra casa, que eu acabei pedindo pra ele me socorrer lá, mas ele se recusou. É isso, gente, essa é a história de como eu tive um date com um padre na Sicília, pra vocês verem que na Sicília essa energia caótica é real, tá? Tudo pode acontecer, histórias maravilhosas, histórias um pouco assustadoras, mas, enfim, tem esse saborzinho maravilhoso da Sicília. Vamos pro Momento Vai Com Tudo, então? Bora lá! Vai com tudo assistir Beleza Fatal. Olha, eu sei que essa novela já estreou faz muito tempo, que já acabou também já faz um tempinho, mas eu só consegui assistir a novela na íntegra na semana passada e eu amei. E eu super recomendo que vocês vão lá assistir também. Ela tá disponível no HBO Max. Eu assisti através do Prime Video, né, que tem também ali uma assinatura do HBO Max inclusa. E aí eu aproveitei pra assistir a novela, né, maratonar. E de fato, gente, a história é tão viciante que eu assisti os 40 capítulos de uma vez, assim. Toda vez que eu tinha um tempo livre, eu botava a novela pra rodar, tava fazendo alguma coisa no computador, a novela rodando de fundo, porque é viciante. Eu gostei, no geral, assim, eu gostei muito dos personagens, gostei muito de como a trama é amarrada, gostei das atuações no geral, tem uma ou outra ali que me incomodou, mas no geral gostei bastante. A Lola, né, a personagem da Camila Pitanga, é um evento por si só. Por mais que ela seja uma vilã, ela é uma vilã assim bastante magnética, né, bastante carismática. Tem uns bordões assim muito engraçados. Então acaba sendo uma personagem bastante divertida. A protagonista ali também, ela vai construindo uma narrativa bastante interessante. E também tem a Giovanna Antonelli, né, que é uma das minhas atrizes favoritas da vida. Eu acho ela extremamente talentosa, carismática, e a personagem dela, assim, ela é bem engraçada. Apesar de em alguns momentos eu sentir raiva da personagem dela, mas depois eu perdoo e tá tudo certo. Então, é uma novela que vale muito a pena vocês conferirem, tá bom? Então, se você quiser assinar ali pelo Prime Video, eu recomendo que você vá atrás, assim, das informações de como que funciona essa promoção de 7 dias do HBO Max, que aí talvez você consiga usufruir dessa promoção e aí assistir a novela ali só com a assinatura do Prime, tá bom? Se não, assina a HBO Max também, que ela tá disponível por lá. Então fica aí minha recomendação do dia, eu espero que vocês gostem. Se você já assistiu Beleza Fatal, comenta aí
o que você achou também, quais foram os seus personagens favoritos. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo aqui no Spotify e também no YouTube. O YouTube às vezes demora um pouquinho para sincronizar, mas geralmente no mesmo dia é publicado lá. No domingo também tem vídeo novo lá no canal do YouTube, né, todo domingo. E agora a gente tem mais 2 vídeos ali falando sobre a Cecília em si. Mas logo mais eu vou começar a trazer conteúdos diversificados para vocês, muitas possibilidades aí. E esse episódio já ficou bastante longo, então vou encerrar por aqui e por aí vai. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!